Castlevania nasceu de um dos jogos mais sombrios e bem-sucedidos dos anos 80 e 90, mas a adaptação da Netflix parece uma sátira emo escrita por um roteirista de sitcom. Vampiro de salto alto, necromante carente, filho rebelde. Se isso é fidelidade ao jogo, agora eu tô contente por nunca ter jogado. Mas se não for, imagino que os fãs estão muito bravos a essa altura. Como esse não é meu caso, vamos para uma análise da animação de Castlevania de um estreante da obra, sem apego nenhum aos games. E se você curte vampiros, já deixa o like e depois vai direto na jugular. Ou melhor, no botão de se inscrever. Primeiro você dá o like e depois se inscreve. Não sai atacando artérias à toa por aí. E só para você não ficar perdido, o meu tipo sanguíneo é positivo. É positivo que vai ter spoilers. Castlevania tem mais de 30 títulos, entre eles jogos de computador, Nintendo, PlayStation, Xbox e até portáteis. No entanto, a franquia esfriou na sétima geração dos consoles, com os últimos títulos lançados no PS3, 360 e PC. Com tanto tempo na geladeira, a Netflix resolveu dar nova vida à saga, transformando ela num vampiro purpurinado. Eu quero sugar seu dinheiro! Assim nasceu Castlevania, a série animada. A animação, inspirada nos games, tem 4 temporadas e uma continuação intitulada Castlevania Nocturne, já com 2 temporadas. Visualmente, Castlevania entrega um traço limpo, cores escuras e contrastes fortes. Os personagens têm um design bonito e os movimentos são bem fluidos. Os cenários seguem a cartilha do gótico europeu: castelos com vitrais, cidades decadentes, florestas enevoadas e igrejas em ruínas. É bonito, mas repetitivo. Você vê o mesmo corredor de pedra, o mesmo céu avermelhado, a mesma névoa por quase todos os episódios. A produção exagera nos closes intensos e nas silhuetas contra a luz. Dá pra perceber o esforço em parecer bonito e elegante o tempo todo. O que funciona no começo, mas logo cansa quando você percebe que tudo tem a mesma cara de dramalhão vampiresco. A trilha sonora parece ter sido composta por alguém que ama órgão de igreja, violinos melancólicos e aquela percussão sutil que avisa: algo sombrio vai acontecer. De novo. A organização dos episódios é uma bagunça. A primeira temporada tem só 4 capítulos e parece um prólogo dolorosamente esticado. A segunda temporada já tem 8 episódios, que não são melhor aproveitados que os 4 da primeira. O ritmo é lento, os diálogos são longos e o tom é sempre o mesmo: sombrio, sofrido, existencial. Chegou uma hora que eu comecei a me perguntar se o objetivo do jogo era deixar o jogador deprimido entre um combate e outro. Porque olha, se tem uma coisa que Castlevania faz bem feito, é o sofrimento. Todo mundo está traumatizado, todo mundo perdeu alguém, todo mundo carrega uma culpa secular que pesa mais que o castelo do Drácula. E os diálogos são basicamente pessoas quebradas filosofando sobre o vazio da existência. Flashbacks infinitos tentando nos convencer de que os relacionamentos são profundos. Parecia filler de Naruto, só faltou a imagem do balanço enquanto toca Sadness and Sorrow. A trama: a igreja acusou a esposa do Drácula, uma humana chamada Lisa, de estar envolvida com bruxaria, e por isso a mandaram para a fogueira. A reação do conde foi a mais sensata possível: exterminar toda a humanidade. Tá claro que ele não levou para o lado pessoal. Com isso, inicia uma guerra entre a humanidade e os exércitos das profundezas do Conde, que marca a briga para daqui a um ano, porque, como um bom vilão genocida, ele respeita o prazo de carência entre a declaração de guerra e o apocalipse. Aí vamos conhecer Trevor Belmont, e ele arranha o disco nessa. Trevor Belmont, da casa dos Belmont, último filho da família Belmont. Trevor Belmont, último filho da casa dos Belmont. Você vive bêbado e resmungando, cara. Se não melhorar essa cara, vai ser o último mesmo. Que mulher que vai te querer assim? O Trevor não é nenhum caçador de vampiros. É um cachaceiro que parece ter sido expulso de um boteco, tropeçou numa audição e foi contratado para o anime às pressas. E o fato dele tropeçar agradou muitos diretores durante sua audição, porque se tem uma coisa que ele faz na série, é cair. Cair em buracos repetidas vezes, na lama e em tudo que é lugar. Ótimo papel para um bêbado. Um destaque para o Trevor é que as roupas dele me lembraram muito as do Ezio, de Assassin's Creed 2. Então, se você está pensando em fazer cosplay, pode economizar uma grana só comprando um capuz e conseguindo as roupas de 2 personagens ao mesmo tempo. Ele salva a Sypha de uma masmorra onde ela estava buscando uma solução para a guerra iniciada por Drácula. Ela é a contraparte dele, uma oradora empolgada, tagarela que fica soltando poderzinho.
A dinâmica entre os dois tem seus momentos, mas também patina no ciclo briga, flerta, solta magia, repete. Juntos, os dois acordam Alucard do seu caixão. Agora, aqui nós temos um nome conhecido. Alucard já fez uma ponta bem decente num outro anime de vampiro alguns anos atrás chamado Hellsing. E se você gostaria de ver um vídeo sobre ele no canal, deixa aqui nos comentários. Mas o Alucard de Castlevania bem, se a personalidade dele era para ser construída enquanto ele troca palavrões e xingamentos com o Trevor, tentando passar uma imagem de é assim que homens se tornam amigos, sinto lhes informar que é só isso. Alucard não tem muito mais em sua construção, a menos que você conte monotonia e abandono paterno como traço de personalidade. Ele só integra o trio, pois quando um caçador, uma oradora e o filho do Drácula se juntassem, seriam capazes de derrotar o Conde. Se isso é uma profecia ou só vozes da cabeça dele falando, não ficou claro. Mas eles se unem e vão até os registros da família Belmont para encontrar alguma forma de destruir o Conde e acabar com a guerra. Enquanto isso, nós acompanhamos o desenvolvimento da corte do Drácula, que colocou o extermínio da raça humana a encargo de 2 humanos, Isaac e Hector, conhecidos na série como Mestres de Forja. São necromantes que trazem os mortos de volta à vida para lutar como exército do Conde. Ambos estão ressentidos com a humanidade e por isso querem acabar com ela. Pelo menos o Isaac. Hector ressuscita os mortos porque é carente mesmo. Godbrand, que você meio que deduz o destino dele já na primeira vez que ele aparece. Carmilla, que conseguiu ser ainda mais previsível. Ela é o tipo de vilã que aparece com trilha sinistra e cara que diz "vou te trair" no episódio 5. E o roteiro? Só vai, neném. E o Drácula, o luto dele dura tanto que em certo momento eu pensei que a série ia mudar de nome. Alguma coisa como Drácula, o viúvo enlutado. Ele basicamente passa a temporada toda tentando controlar seus generais para que não façam nada. Não é não fazer nada idiota, é não fazer nada mesmo. O que acontece nesse intervalo é nada. Nada acontece nessa merda. São cenas e mais cenas de diálogo buscando construir alguma profundidade no relacionamento ou no passado dos personagens, tentando desenvolver os generais da corte e expondo apenas cenas muito pontuais de ação que não são nem de longe suficientes para gerar qualquer empolgação na história. É chato, repetitivo, maçante. Se você cochilar em algum episódio, pode acordar e a porradaria ainda não ter começado. O trio protagonista encontra o velho acervo da família Belmont, onde os antepassados de Trevor armazenaram todo o conhecimento de várias gerações de caçadores de monstros. Lá, eles encontram uma forma de atrair o castelo mágico do Drácula. Mas eu vou te contar uma coisa, nem precisava. O exército do Conde estava sendo destruído de dentro para fora, com traições, mentiras e eles já estavam se matando entre si. O tal do Godbrand fez exatamente o que eu esperava. Planejou trair o Drácula e saiu contando pra todo mundo até achar alguém que não gostou muito da ideia. O resultado, você pode imaginar. O esforço conjunto de Alucard e Sypha cria um feitiço Roteiros Manípulos para trazer o castelo justamente para o mausoléu da família Belmont. Sim, o castelo que estava em Brayla é transportado para Brayla, causando ainda mais destruição. Que bela estratégia para salvar o mundo, né? Patético foi o que aconteceu com Carmilla, se safando sem nem ter que se esforçar. Quando você é uma vilãzinha genérica, todo o roteiro ajuda. Ela manipula Hector, o mestre de forja carente de atenção, para que ele fosse pro lado dela. Quando o castelo viajou magicamente, eles não estavam nele e não foram transportados para o local onde aconteceria a batalha. Nada poderia ser mais conveniente para quem claramente estava tomando a posição de principal vilã da trama, né, gente? E finalmente, nós temos uma cena de luta que dura mais do que 1 minuto. Sim, lá no final da segunda temporada. Mas, na hora de dar fim no Drácula, tudo para, porque eles entraram no quarto do Alucard. O Drácula tem um colapso emocional e desiste. O discurso nojutsu do Alucard deu tão certo que a produção de Naruto poderia processar a Netflix por plágio. Foi épico, epicamente anticlimático. Eu levei uns 3 dias para assistir o último episódio da segunda temporada depois disso. A expectativa já estava baixa. Depois de assistir a temporada inteira e sentir nada além de sono, eu já não esperava nada da série e conseguiram me entregar ainda mais uma decepção? Congratulações! No fim, o Drácula não servia nem para ser o vilão. Ele era apenas um homem triste. O último episódio mostra Trevor deixando a propriedade dos Belmont para Alucard e indo viajar com Sypha.
Isaac começa a montar seu próprio exército e Carmilla captura Hector para se tornar a principal vilã da trama daqui pra frente. Mas eu te pergunto, quem em sã consciência assistiu mais um episódio que fosse desse High School Transilvânia? Porque se você ficou acordado para isso, é lógico que você não estava puro. E eu tentei de verdade, mas o Trevor ainda é um bêbado boca mole que só fala besteira. E o pior, agora, a Sypha se incomoda com as besteiras que ele fala, porque agora eles dormem juntos. Ok, não tá legal. Eu vou buscar inspiração em outro lugar. Eu dei uma pesquisada para ver o que a fandom do jogo dizia. Parece que o Alucard é um personagem extremamente poderoso nos jogos. Um híbrido de vampiro e humano que conta com todos os poderes dos vampiros, mas sem muitas das suas fraquezas. Ele é capaz de sair no sol, tem regeneração absurda, pode usar magia e se transformar. Ele derrota anjos caídos, entidades mágicas, a morte em pessoa e, por fim, o papai, Drácula. Então significa que ele não é esse adolescente melancólico de cabelo sedoso da série? Ah, mas isso explica muita coisa. Depois de assistir Devil May Cry da Netflix, eu percebi um padrão. Personagens poderosos sendo nerfados, protagonistas tirados para coadjuvantes e o mesmo diretor desvirtuando duas obras nascidas nos jogos e adaptadas para Netflix. Foi aí que eu percebi que o meu problema não é com as adaptações. As adaptações existem desde que o mundo é mundo, e tem muitas que eu gosto e quero trazer para o canal. O meu problema é com estes senhores. Decidi pesquisar sobre os diretores e produtores executivos que a Netflix está pondo à frente das suas animações ultimamente. O que eu encontrei me deixou enojado, mas de maneira alguma fiquei surpreso. Esses caras não são apenas isentos de qualquer talento. Não, meus amigos, eles também transformaram os bastidores da série num escândalo de má conduta sexual. Sim, aparentemente o que eles querem pôr nas suas obras que estão sendo apresentadas na Netflix seriam muito mais bem-vindas num site tipo VideosX, se é que você me entende. E isso esclarece muita coisa. As personagens femininas, os homens poderosos sendo humilhados, palavrões, palavrões e mais palavrões. Coma merda e morra. Enfia no seu cu antes. Não existe boa história que se salve quando você pega uma obra que possui uma fandom consolidada e subverte toda a lore só pra destruir os personagens que a tornaram marcante. Foi assim com Devil May Cry e antes disso Castlevania já estava fazendo esse trabalho. Então, me desculpem, mas eu dropei da série. O ditado que diz que quando você não espera nada, você não se decepciona, é uma grande mentira, porque você ainda pode ficar de saco cheio. Se você quer ver Castlevania de verdade, assiste um gameplay ou vai jogar os jogos. Mas, se você quer que eu veja o restante da série para tecer algum comentário sarcástico, deixa aí nos comentários. Quem sabe você me convence de que vale a pena fazer meus olhos sangrarem só para fazer um novo vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta aí, qual o seu tipo sanguíneo mesmo? Bom, a gente se vê num próximo vídeo, ou quem sabe em Umbrella, vai saber, né?